Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o John Cine e desta vez o comentário é sobre Georges Méliès, o pai da ficção científica. Antes de prosseguir com o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que inscrevam-se no meu canal, curtam, comentem e compartilhem. Georges Méliès foi o pai da ficção científica e realmente ele abriu muitas portas para o mundo cinematográfico da ficção científica. Pois é, o Georges Méliès, ele era um ilusionista. Esse foi o trabalho dele. Foi até dono de um teatro do Robert Houdin, lá em Paris, na França. E um detalhe interessante é que ele foi um dos espectadores da primeira sessão de cinema paga e pública, no dia 28 de dezembro de 1895. Ele ficou tão encantado em ver aqueles filmes dos irmãos Lumière que ele propôs em comprar o cinematógrafo. Infelizmente, os irmãos Lumière recusaram, porque os próprios irmãos Lumière não achavam que isso daria futuro ao cinema. Ainda bem que eles estavam enganados e viveram o suficiente para ver o cinema ter cor e falar. Pois bem, Georges Méliès, o que ele fez então? Ele inventou o seu próprio cinematógrafo e ele também comprou o animatógrafo do Robert Paul em Londres, no Reino Unido. Georges Méliès não foi só apenas um pai da ficção científica, como também dos efeitos especiais. Um grande destaque da sua filmografia é Viagem à Lua de 1902. A icônica cena do foguete entalado no olho da Lua é marcante até hoje. Claro, e outra coisa interessante é que, sendo um curta-metragem, não era muito falado esse nome, mas enfim, é baseado em dois livros, um do H.G. Wells e outro do Júlio Verne. E é um curta-metragem assim que vale a pena. A propósito, para encontrar filmes do Georges Méliès é muito fácil, porque o YouTube disponibiliza. Na sua extensa filmografia, ele fez mais de 500 filmes como diretor, Georges Méliès. Mas ele não se restringiu a apenas dirigir os filmes. Ele também foi o responsável pelos efeitos especiais. O ilusionismo ajudou bastante, contribui para efeitos especiais. Porque é ilusão, ok? Ele também atuou em seus filmes. Sua esposa também participou de vários filmes seus. E ele também foi pioneiro em outros meios também. Ele também foi um dos pioneiros na parte de colorir as cenas dos seus filmes quadro a quadro, que a propósito, muitos filmes seus têm disponíveis também versões colorizadas, porque já despertava a curiosidade da cor no cinema, embora não como a conhecemos hoje em dia. Outros gêneros, Georges Méliès também foi pioneiro. Outra coisa curiosa é que ele foi também um pioneiro nos storyboards. Isso é uma coisa muito importante. E em relação a isso tudo, o Georges Méliès também foi pioneiro, refilmagem. Partido de Cartas de 1896 é refilmagem do mesmo nome, só que é de um ano antes, que é dos irmãos Lumière. E também tem Depois do Baile, de 1897, que já apresenta a primeira cena de nudez, mas assim, nudez assim mais, digamos, um pouco mais discreta. Não era frontal. De 1897, também foi um pioneiro na parte da adaptação literária. Cinderela foi o primeiro. E muitos outros, como também Barba Azul. O Georges Méliès, ele foi muito especialista na parte de ficção científica. Curtas-metragens que duravam menos que 20 minutos, mas que ainda assim causam fascínio. Claro que também não foi tudo tanta festa assim, né? Porque ele conseguiu trabalhar com cinema entre 1895 a 1913. Ao eclodir a Primeira Guerra Mundial, ele passou por problemas, teve falência do negócio. Aí então, ele e a esposa comandaram, ou melhor, gerenciaram uma loja de doces e brinquedos em Montparnasse, uma estação de trem em Paris. Que a propósito, essa parte da vida do Georges Méliès
mas também vai falando do passado, ele vai alternando um pouco de flashback. Essa parte é retratada no filme A Invenção de Hugo Cabret, do Martin Scorsese. Sendo o Scorsese um cinéfilo, não apenas um diretor de cinema, como também um baita de um cinéfilo, e também documentários, e já fez alguns curtas-metragens, mas enfim, e quem interpretou o Méliès foi o Ben Kingsley nesse filme, mas não é focado no Jorge Méliès, ele aparece. É um filme que também vale a pena. Foi feito um documentário sobre Jorge Méliès em 1952, O Grande Méliès. Foi um período de esquecimento durante um bom tempo, mas no final da década de 1920 ele teve sua redescoberta, os negativos foram restaurados e Jorge Méliès ainda continuava a escrever e a fazer desenhos. E outra coisa, ele aconselhava jovens cineastas e quem eram admiradores seus. Infelizmente ele não teve como é que eu vou dizer, aquela grana toda que ele tinha quando conseguia fazer os filmes. Foi um período bem complicado, mas ele realmente deixou um baita de um legado e exerceu grandes influências. Bem, essas são algumas informações sobre Jorge Méliès. Ele faleceu em 1938, aos 76 anos. Isso é uma coisa incrível como a gente pode ver. Irmãos Lumière, Alice Guy Blaché, Jorge Méliès e muitos outros grandes nomes da França. Porque o cinema é arte, mas também é entretenimento. Mas não podemos negar uma coisa. A França realmente é um território assim muito investido na parte artística. Não que os Estados Unidos ou outros países não façam isso, é claro que fazem. Mas a França é a terra que nasceu o cinema. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo e que Deus abençoe vocês.